As ações da Petrobras estão muito baratas, isso aqui não é opinião minha, tá? Isso aqui é o que a estratégia das ações mais baratas da bolsa, uma estratégia puramente matemática indica. E nesse vídeo eu vou te trazer 3 motivos por trás disso. Eu vou te mostrar que mesmo caindo cerca de 10% nos últimos 6 meses, e mesmo que a Petrobras tenha reportado um prejuízo bilionário no segundo trimestre de 2024, ela continua barata por 3 razões específicas que você precisa prestar muita atenção. Então já deixa o dedo no like aqui nesse vídeo, comenta se você tem Petrobras em carteira, porque em seguida eu vou te mostrar o que a Petrobras entregou de resultados e trazer cada um desses 3 motivos. Quero começar com essa história aí do prejuízo bilionário, que é o que aparece ali na última linha do DRE da Petrobras, na divulgação mais recente de resultados, e foi algo que fez muitos investidores se assustarem, né? Em especial aqueles investidores que não têm tanto tempo para se dedicar aos investimentos, que optam por tomar decisões só por conta de manchetes. Tanto é que a ação amanheceu no dia seguinte da divulgação de resultados com uma queda de cerca de 3%, mas no próprio dia ela já recuperou essa queda quando o pessoal foi entendendo o que estava por trás dos números. Porque se você der uma olhada ali nos números, você bate o olho num prejuízo de quase 2,6 bilhões de reais, sendo que no ano passado havia sido um lucro no mesmo período de 28 bilhões, e deve pensar o seguinte, né? Meu Deus, a Petrobras acabou. Eu tô fazendo tudo errado lá. Só que colocando uma lupa nos números e entendendo como é que a empresa chegou nesse valor de prejuízo, as coisas ficam bem melhores, né? Como assim, amigo? Bom, a receita, por exemplo, ficou em 122 bilhões, uma alta de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Com detalhe de que a receita de exportações, que ficou na casa dos 35 bilhões, cresceu quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, no mercado interno a coisa apertou, né? Uma queda de 5% na comparação anual e 11% na comparação do primeiro semestre de 2024 contra o primeiro semestre de 2023. E até aqui você está vendo que, olha, a receita não foi o que explicou o prejuízo. Se você está se perguntando, Ramiro, o que explicou o prejuízo? Deixa eu dizer que isso é uma excelente pergunta. E aliás, se você tem perguntas que você queira fazer diretamente para mim, aperta aqui no primeiro link na descrição. A gente está coletando perguntas para uma série de vídeos em que eu respondo uma série de perguntas uma atrás da outra. Qualquer dúvida aí sobre dinheiro, investimentos, planejamento financeiro, construção de riqueza, aposentadoria, deixa aqui nesse formulário do primeiro link na descrição, beleza? Bom, mas olhando ali para os resultados de Petrobras, a própria empresa cita, né, um impacto relevante sobre variação cambial do real frente ao dólar, que no começo do ciclo estava cotado a R$5 e chegou a R$5,56. Isso aí gerou um impacto de cerca de 3,6 bilhões ali no DRE da empresa, só que não foi isso que se transformou em prejuízo. Outro problema aqui foi um acordo com o governo que a Petrobras firmou recentemente, que chamou de transação tributária. Bom, para te dar contexto, no mês de junho a Petrobras ela firmou um acordo para acabar com algumas pendências tributárias no valor de 45 bilhões de reais com a Procuradoria-Geral da Fazenda e também com a própria Receita Federal. Foi 35 bilhões para a Procuradoria, 10 bilhões para a Receita. E aqui a gente está falando de débitos sobre IRRF, CID, PIS, COFINS, nessa despesa bem grande que é classificada como não recorrente. Por quê? Porque não é uma despesa que vai se repetir, ela não aparece toda hora, não é todo trimestre, todo ano que a Petrobras faz um acordo aí para sanar pendências tributárias, né? Em tese isso aqui não é para se repetir nunca. Ainda assim, todo ano, todo trimestre tem alguma coisinha ali na parte de não recorrente, né? Se você der uma olhada, vai ver que os itens não recorrentes foram de 306 milhões no primeiro trimestre desse ano, 940 milhões no mesmo período do ano passado, mas ele porrou agora, né, com 23 bilhões de itens não recorrentes. Então esse aqui foi o principal fator por trás desse prejuízo de 2,8 bilhões. Ele não tende a se repetir. O mercado demorou cerca de 2-3 horas para perceber isso. No dia seguinte do dia da publicação dos resultados da Petrobras, ela subiu 4,5% desde que os resultados foram divulgados. E nos últimos 12 meses, se você olhar ali pelo Google, você vai ver uma alta de cerca de 23% nas cotações de Petrobras, sendo que esse gráfico aqui do Google, ele não mostra o impacto dos dividendos. Então, se a gente botar o reinvestimento de dividendos na conta, a Petrobras subiu 44% nos últimos 12 meses. Esse é um excelente gancho para a gente falar um pouco de dividendos, porque nesse segundo trimestre a Petrobras também divulgou que vai pagar mais 13 bilhões de reais em dividendos, o que dá mais ou menos R$1,05 por ação, quantia que deve ser paga em 2 parcelas, uma no dia 21 de novembro, outra no dia 20 de dezembro, com data de corte no dia 21 de agosto. E um ponto importante, né, que você pode se perguntar, poxa, mas se a empresa deu prejuízo e esse dividendo é uma parte do lucro que é distribuída para os acionistas, como é que ela fez isso? A resposta, segundo analistas do UBS, é que o dinheiro está saindo da reserva de remuneração de capital de 2023,
E os analistas ainda ressaltam que isso não deve impactar a expectativa de dividendo extraordinários para a Petrobras. Então, antes de entrar aqui nos 3 motivos que explicam por que a Petrobras está barata, você tem um contexto que mostra que a Petrobras deu um prejuízo bilionário nesse trimestre, embora ela tenha crescido a receita. O principal fator por trás desse prejuízo foi um item não recorrente, que o mercado aparentemente gostou dos resultados de Petrobras porque as ações subiram de lá para cá. Inclusive, isso foi tratado aqui no Clube do Valor, a gente faz uma reunião interna 3 vezes por semana chamada de Panorama Diário, e no Panorama Diário a gente falou sobre Petrobras e a equipe aqui da gestora do Clube do Valor comentou que o prejuízo, na visão deles, não altera em nada o case de Petrobras. E é por isso que eu posso afirmar que Petrobras continua barata de acordo com os 3 motivos que eu vou trazer. Motivos esses que fizeram a Petrobras entrar no ranking das ações mais baratas da Bolsa já há tempo, desde o final de 2021, e que fazem ela permanecer lá, mas que não são os mesmos motivos que levaram esse seguidor aqui a investir cerca de R$250 mil em ações da Petrobras. Essa é uma carteira de apenas 2 ações que a gente analisou aqui de um seguidor, Petrobras e Banco do Brasil. Esse é um cara que revelou ter essas ações por investir seguindo manchetes, lendo matérias como Banco do Brasil eleva a recomendação de Petrobras ou o BTG recomenda ações da Petrobras. E esse cara viu isso e pensou, poxa, está todo mundo falando a mesma coisa, vou comprar ações da Petrobras. Ele repetiu o mesmo processo com o Banco do Brasil e aqui sem juízo de valor sobre essas ações, até porque a Petrobras, por exemplo, está barata, está na minha carteira. Eu quero fazer um rápido juízo de valor sobre investir assim, olhando apenas manchetes. Para mim isso aqui é um problema porque falta convicção para o investidor que toma esse tipo de decisão. Ele pode até se animar ali com as chamadas, mas ele não sabe explicar em uma frase ou 2 frases por que está comprando a empresa. No máximo ele consegue falar, olha, eu estou comprando porque eu vi boas manchetes. O que não é uma estratégia sólida de investimentos. E pior, né, se as manchetes passarem a ser ruins, o que ele vai fazer? Ele vai ter que vender? E se for no prejuízo, ele vai vender ou vai manter? O que a gente vê é que essas pessoas, na média, eles acabam vendendo a ação quando ela sobe um pouco e mantendo elas por bastante tempo se elas caem. E sim, existe o risco de Petrobras cair e cair bastante. Então não é porque está barata que ela vai sempre subir, senão seria muito fácil investir. Todo mundo seria bilionário. Quando eu falo que ela está barata, significa que ela tem maior potencial de valorização junto com outras ações baratas, que o investidor deve saber diversificar para não correr um risco muito grande, que é outro problema nessa carteira. Além do cara seguir manchetes, ele tem somente 2 ações, que aumenta drasticamente o risco dele. Agora, por que ele investia assim? Porque esse cara era um médico que passava o dia fazendo cirurgias ou em plantão ou no tempo que sobrava cuidando da família e ele não tinha como se dedicar aos seus investimentos tão bem quanto ele se dedicava à medicina. E o curioso é que esse cara aqui, ele jamais confiaria a sua saúde a um médico que só estuda sobre medicina nas horas vagas. Mas ele confiou os seus investimentos a ele mesmo, sendo que ele só cuidava do dinheiro nas horas vagas. A gente mostrou isso para ele numa sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos, em que a gente analisa a carteira do investidor, mostra o que está legal, o que dá para melhorar e faz uma sugestão de uma alocação de ativos diversificada para que esse cara passe a investir com estratégia daqui para frente. Tudo isso de graça e tudo isso é o que eu quero oferecer para ti. Caso você já tenha acumulado ali 200 mil, 300, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais ou mais, você está apto a ter essa conversa conosco, basta apertar aqui no segundo link na descrição ou no link que eu vou deixar aqui e preencher um rápido formulário, beleza? Essa aqui é gratuita e sendo muito franco a gente faz isso porque ao final dela você pode escolher se tornar nosso cliente ou dias depois, semanas depois. E se você não quiser virar nosso cliente, a gente vai tentar agregar tanto valor para que você nos recomende para os seus amigos. Eu acredito que o marketing boca a boca é o melhor marketing que existe. A gente tenta tirar essa boa impressão sempre entregando valor antes, beleza? Então se for do teu interesse conversar conosco, aperta aqui ou no segundo link na descrição e vamos conversar. Bom, e os motivos, Ramiro? Por que Petrobras está muito barata? Vamos lá para o primeiro motivo, tá? Para contexto, tá? O método que a gente segue aqui, o método das ações mais baratas da Bolsa, ele é um método totalmente matemático, totalmente quantitativo. Inclusive, eu explico esse método em detalhes num livro que eu mesmo escrevi, que está aparecendo agora na tua tela. Então, o ponto é que não existem brechas qualitativas para tirar uma ação do ranking final das ações mais baratas da Bolsa. Por exemplo, deixar de investir em Petrobras porque, abre aspas, porque a empresa trocou o presidente, eu não gostei do novo indicado. Não é um motivo, quando a sua estratégia é matemática. Não investir em Petrobras porque, olha, a perspectiva do petróleo mudou. Não é um motivo também, a gente olha apenas para números. Então, muitas opiniões que eu recebo de outros investidores que talvez sigam outras estratégias, como essa aqui, olha, se o Hélio for eleito, eu não vou investir, eu tô fora aqui com esse governo, as ações devem cair, enfim, isso não são motivos. Tá? O pequeno teste do tempo desse último ano até mostrou que esses motivos estavam errados, mas poderiam estar certos. O ponto é que se você segue uma estratégia quantitativa, você tem convicção, você tem que seguir cada passo dela. E o primeiro motivo é um critério quantitativo, né? O fato de que o nosso filtro inicial do universo de ações investíveis
é um filtro aí de 3 milhões de reais. Uma questão de requisito mínimo de liquidez, que eu recomendo que todo investidor tenha um requisito mínimo, pode ser maior, pode ser menor, mas é importante ter um ponto de corte, porque em crises a liquidez do mercado diminui e uma ação com pouca liquidez é uma ação que vai ser muito mais volátil. A porta de saída dela pode ser bem mais estreita do que a porta de entrada e você pode perder dinheiro por isso. Como a liquidez da Petrobras é gigante, bom, esse é o motivo porque ela está no ranking. Segundo motivo, tem a ver com um múltiplo da empresa, que a gente chama de Earning Yield e que é algo muito parecido com o inverso do EV/EBIT, que é um múltiplo que você encontra em vários sites de informações gratuitas sobre investimento. O EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes, que em português significa algo como lucros antes dos juros e impostos, né? Aqui em juros me refiro tanto a juros pagos sobre a dívida quanto a juros recebidos do dinheiro que está em caixa. E o EBIT é algo muito próximo ao lucro operacional. Aqui no Clube do Valor, a nossa equipe de investimentos, ela parte do EBIT para encontrar o lucro operacional de uma empresa. A gente está interessado somente na operação dela, sem itens não recorrentes, sem resultados não operacionais. Depois, o que é o EV, o Enterprise Value? Ele é uma métrica que indica qual o valor total que alguém tem que pagar para levar a empresa. Como assim, Ramiro? O valor de uma empresa, o preço dela, não é o preço total que alguém tem que pagar quando leva ela. Por quê? Porque o comprador de uma empresa, ele assume as dívidas da empresa e ele assume o caixa da empresa. Então, o verdadeiro valor total é o valor de mercado, né, que seria o preço da empresa, mais a dívida dela, menos o quanto ela tem em caixa. Isso que é o EV, o Enterprise Value. Então, quanto maior o lucro operacional, melhor aqui para o nosso método, e quanto menor o Total Enterprise Value, melhor também para o nosso método. No caso da Petrobras, o que a gente tem? A gente tem um Enterprise Value na casa dos 730 milhões e um EBIT de 12 meses na casa dos 170 milhões. Dividindo um pelo outro, a gente chega a cerca de 23%, que é justamente o Earning Yield de Petrobras no ranking das ações mais baratas da bolsa. Esse é o segundo motivo por que a Petrobras está muito barata. Você pode pensar, Ramiro, mas eu gosto de olhar para preço sobre lucro, para preço por valor patrimonial. Olha, tá tudo bem desde que você tenha convicção nessa forma de olhar para a empresa. A gente tem convicção nesse método do EV/EBIT, por quê? Porque a gente fez vários backtests de vários métodos quantitativos de seleção de ações e esse mostrou o melhor em termos de risco-retorno. E eu não tirei isso da minha cabeça, tá? Quem foi o primeiro a falar sobre isso foi esse carinha aqui, o Joe Greenblatt, nesse livro em que ele combinava dois fatores, tá? O Earning Yield e o ROIC. A gente fez um backtest dessa mesma estratégia aqui e de uma versão dela sem o ROIC, sem a parte de qualidade, e essa versão sem o ROIC venceu, a gente adaptou para o Brasil e a gente segue ela já há mais de 8 anos. Caso você ainda pense, poxa, Ramiro, mas a Petrobras tem muito risco, ela pode sofrer de interferência governamental, ela pode sofrer aí com a queda do preço do petróleo, ela pode sofrer muitos riscos. Eu concordo contigo, realmente tem muitos riscos e o que nós investidores quantitativos acreditamos é que esses riscos já estão embutidos no preço e é por isso que ela fica barata, sendo que a gente acredita que os investidores na média eles extrapolam esse pessimismo, esses fatores de curto prazo para o preço e é aí que surgem oportunidades. Que não significa, é claro, que a Petrobras vai subir, como subiu bastante desde que a gente comprou ela pela primeira vez, mas significa que uma cesta de ações baratas tem potencial de vencer uma cesta de ações caras. E isso tem tudo a ver com o terceiro motivo, é o fato de que as demais ações da bolsa estão mais caras. Além da Petrobras estar com um bom earning yield, o fato é que no relativo são poucas as empresas que estão com earning yield maior que a Petrobras. De novo, a Petrobras está naquela cesta das 20 mais baratas da bolsa. Se você der uma olhada aí no ranking atualizado das ações mais baratas da bolsa, nesse mês só tem duas mais descontadas que Petrobras. Várias atrás de Petrobras que também estão muito baratas, ou seja, a Petrobras está bem na frente de ações que às vezes se tornam mais populares entre os investidores, como o Cogna, o Klabin, por exemplo, e esse acaba sendo o terceiro motivo porque a Petrobras está mais barata. O fato de que as demais ações estão mais caras. A seleção de ações é um jogo relativo. Você tem que comprar aquelas que fazem mais sentido do que as demais. Se você quiser a nossa ajuda aqui para investir com base em estratégias, não só em ações, mas também em renda fixa, fundos imobiliários, ações norte-americanas, aperta aqui, preenche rápido o formulário para conseguir uma vaga para a nossa sessão de consultoria de investimentos gratuito. Se você quiser conhecer outras ações muito baratas nesse mês, aperta aqui para ver um vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até mais.